Fala aí, palmeirense, torcedor palestrino, torcida alviverde. Terminou agora lá na Bahia. O Palmeiras foi derrotado pelo Bahia, pelo placar de 1-0. Um resultado ruim, né, cara? Um resultado ruim. Um jogo aí que eu acho que o Palmeiras vacilou, perdendo pontos, né? Não conseguiu nem um empate. Vamos comentar um pouco aqui do jogo, fazer o pós-jogo aqui do canal, mas assim, uma grande vacilada do Palmeiras. O Palmeiras hoje não estava muito inspirado no jogo. Se você está chegando, não é inscrito aqui no canal, seja bem-vindo ao MJ Alviverde. Eu sou MJ e se não é inscrito, deixa aquela inscrição, se inscreve no canal, me ajuda bastante, deixa o like, comenta no vídeo o que você achou desse jogo do Palmeiras, beleza? Que me ajuda bastante a fazer o canal continuar crescendo. Gente, então, o Palmeiras acabou de ser derrotado pelo Bahia. Eu acho que foi um resultado muito ruim, né? Porque o Palmeiras, ele tem um time melhor que o Bahia, né? E, na realidade, o Bahia, se a gente for ver, foi um dos carrascos do Palmeiras dessa temporada, né? O Palmeiras fez um jogo bem melhor que o Bahia lá no primeiro turno. Inclusive foi um dos primeiros vídeos aqui do canal, quando eu comecei o canal, o pós-jogo daquele vídeo, fiquei bem puto com aquele resultado, e o Palmeiras ele fez um jogo bem melhor lá com o Bahia, lá no Allianz Parque, e tomou um gol ali no último lance do jogo praticamente. E hoje foi muito parecido, eu acho que o Palmeiras de modo geral foi um pouco melhor, não tão melhor assim, mas foi um pouco melhor. E acabou tomando um gol ali mais pro final do jogo, né? Mais ou menos uns 35 ali. Tomou aquele gol ali do Ademir. E então, assim, um roteiro muito parecido com o jogo do primeiro turno, né? O Palmeiras, ele foi consideravelmente melhor, criou um pouco mais e tal. Apesar de que, se eu não me engano, o Palmeiras estava com menos posse de bola que o Bahia nesse jogo de agora há pouco. Mas eu acho que o Palmeiras até teve um pouco de jogadas que chegaram mais perto do gol, assim, né? Principalmente nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, né? Começando aqui, falando agora do primeiro tempo, né? Eu acho que o Palmeiras, no primeiro tempo ali, até uns 20 minutos ele foi melhor, ele estava meio que sufocando até o Bahia, certo? Depois o Palmeiras perde um pouco o controle do jogo, o jogo dá uma equilibrada da metade do primeiro tempo para o final, e no segundo tempo eu acho que fica um jogo até que tecnicamente bem ruim. Eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo melhor, até em futebol jogado. Eu acho que o segundo tempo foi um segundo tempo bem ruim, inclusive esse final de jogo aqui agora, completamente horrível, né? Se tornou um jogo horrível agora esse final de jogo. O Bahia começou a ficar tentando ganhar tempo, uma cera absurda, né? Ficou um jogo horroroso agora no final, né? Mas sinceramente, mesmo ainda faltando o quê? Uns 10 minutos de jogo, mais acréscimos, eu sinceramente já vi que o Palmeiras ia perder o jogo quando tomou o gol. Quando tomou o gol, analisando como estava o jogo, até pelas substituições do Abel, ele já tirou o Vitor Roque, o Piquerez já se lesionou ali no jogo, espero que não seja nada grave, né? Mas assim, quando o Palmeiras tomou o gol, eu já achei que não ia dar mais em nada mesmo. Eu já não esperava mais nada. Já falei, putz, cara, o Palmeiras perdeu o jogo. Então, assim, eu acho que o Palmeiras, se ele poderia ter vencido esse jogo, seria no primeiro tempo, no começo do primeiro tempo, até uns 20 minutos, quando o Palmeiras realmente foi melhor. Ali, tava sufocando e tal. Só que eu acho que o problema desse jogo, analisando aqui, é que o Palmeiras, ele abusou demais de bola aérea, abusou demais de cruzamento. Eu acho que foi muito cruzamento, muita bola aérea, e pode ser que isso funcione, pode ser que não, né? Eu acho que o Palmeiras abusou muito de cruzamento, desse tipo de jogada, e hoje não funcionou. O Bahia, de certo modo, marcou bem o Palmeiras, né? Eu acho que o Bahia fez um jogo até que inteligente, marcou bem o Palmeiras ali, conseguiu matar o jogo num contra-ataque ali, né? Então, assim, eu acho que essas jogadas do Palmeiras, a estratégia que o Palmeiras fez hoje não deu certo.
acabou não dando certo, e é o que eu tô dizendo, eu tô começando a achar que o Rogério Ceni, ele sabe anular o Abel, viu? Eu acho que o Rogério Ceni, ele sabe jogar contra o Abel, apesar de que ele tomou umas pancadas pro Abel quando tava no São Paulo, aquela final do Paulista, mas de certo modo, se vocês forem ver, o Rogério Ceni, ele venceu o Abel as 2 vezes nesse ano, né? Os 2 jogos que ele enfrentou o Abel, ele venceu e com o roteiro idêntico. O Palmeiras tentando, atacando, não conseguindo passar pela marcação do Bahia e toma um gol ali na vacilada, né? Então, assim, acho que se o Palmeiras teve chance de vencer o jogo foi no começo do primeiro tempo, onde ele poderia ter vencido ali naquele abafa, mas acabou não conseguindo, né? Eu acho que faltou ali também saber finalizar melhor as jogadas, definir melhor aquele último passe, entendeu? O Palmeiras ficou muito, o Vitor Roque ficou muito encaixotado ali na marcação, o Flaco também, então o Palmeiras acabou não furando essa marcação da última linha do Bahia nesse jogo de hoje aí. E aí ficou abusando muito dessas bolas aéreas e não deu certo, o Bahia tirou tudo, né? Consagrou os marcadores do Bahia, o jogo do Palmeiras de hoje. Acabou não funcionando e, na realidade, o jogo estava até caminhando para um 0-0. Eu acho que o placar mais justo para esse jogo não era nem o Palmeiras perder, não. Eu acho que o Palmeiras não fez um jogo tão ruim para perder, mas também não fez tão bom para vencer. Então, eu acho que o placar realmente justo para esse jogo era um 0-0. Não acho que até que foi um pouco injusto o Palmeiras perder o jogo, assim, não acho que o Palmeiras fez um jogo horrível, mas foi pouco inspirado, não o suficiente para vencer um time do Bahia fora de casa, que a gente sabe que historicamente pro Palmeiras é difícil, né? O Palmeiras não costuma vencer o Bahia fora de casa, né? O Palmeiras ganhou no ano passado meio assim que numa sorte, numa cagada ali, não sei se vocês lembram ali no ano passado, aquele gol de falta do Veiga e tal. Então assim, o Palmeiras não costuma vencer lá, então para você vencer o Bahia lá, né, jogando em Salvador, você precisa estar um pouco mais inspirado e fazer um jogo mais correto, né? E acho que o Palmeiras estava um pouco inspirado hoje, dá pra ver ali que os jogadores, sei lá, sentiram talvez até um pouco o físico, o Piquerez saiu, o Evangelista também saiu, né? E eu nem vou criticar tanto, para falar a verdade, porque o Palmeiras está numa boa fase, vem aí de uma classificação muito boa na Libertadores e tal, mas é inegável que é um resultado ruim, que o Palmeiras perdeu a oportunidade de tomar a liderança hoje. O Palmeiras poderia ser líder se ele vencesse hoje, e se o Flamengo não venceu o jogo de hoje dele, eu gravo esse vídeo nesse momento, gravo o vídeo aqui no momento, na verdade, onde o Flamengo ainda não enfrentou o Corinthians, então o Palmeiras poderia até terminar hoje na liderança com um jogo a menos. Então, assim, foi um vacilo, mas, cara, a gente sabe que é assim, Campeonato Brasileiro, isso acontece sempre, Campeonato Brasileiro, esses jogos assim, lá no Norte, no Nordeste, eles não são fáceis, entendeu? Costumam ser jogos chatos de jogar, e para você vencer um jogo desse, você precisava estar melhor fisicamente. Eu acho que o Palmeiras também não estava tão bem fisicamente hoje aí e tal, pela maratona de jogos aí que ele teve, essas decisões aí nos últimos dias aí. Mas foi uma vacilada, né? Como eu falei, muito abuso de bola aérea, porque não conseguiu passar pela marcação do Bahia, muito cruzamento, acabou não funcionando, tomou um gol de vacilada ali. E aí eu preciso falar uma coisa, né, também. Esse Jefté, que é o reserva do Piquerez, né? Vocês viram, né? O cara mal joga, né? O cara mal joga porque ele é reserva do Piquerez. Hoje, que ele jogou, né, boa parte do jogo como titular, porque o Piquerez sai no primeiro tempo ainda, quando o cara ali, ele tá num momento que ele precisa mostrar alguma coisa, ele não mostrou, né? Ele foi muito mal no lance, cara, muito mal. O Ademir deu um drible desconcertante nele, ele foi muito mal. Entendeu? Então, assim, eu não acredito que o Piquerez tomaria aquele drible, entendeu? Então, é complicado, né? O jogador quase não joga, quando ele entra, que ele tem que mostrar alguma coisa, ele não mostrou. A jogada foi em cima dele, e o Everton, não vou nem falar nada do Everton, né? Não vou nem falar nada do Everton, mas, assim, acho que também nem tinha muito o que ele fazer, a bola foi muito em cima, não sei se teria muito o que ele fazer também, né? Mas é isso, gente. Palmeiras foi derrotado, perdeu a oportunidade de ganhar 3 pontos, e agora o Flamengo vai fazer a rodada dele aí tranquila, né? No jogo de mais tarde, que eu não sei ainda quanto vai ser, contra o Corinthians, ele vai fazer tranquilo esse jogo aí, porque o Palmeiras foi derrotado, né? Eu nem vou dar a melhor
eu nem vou dar prêmio de Ademir da Guia de hoje para melhor em campo, porque eu acho que não teve nenhum jogador do Palmeiras que se destacou muito, sinceramente. Foi um jogo muito pouco inspirado do Palmeiras, inclusive no segundo tempo digno de dar sono, assim. Teve uns momentos ali que dava vontade de fazer outra coisa, assim, dando sono ali mesmo no segundo tempo, e esse final de jogo horroroso, completamente horroroso, com essa cera toda do Bahia para arrancar esse resultado, né? Porque, gente, a gente tem que analisar uma coisa. O Palmeiras hoje, ele é o principal time do país, entendeu? Junto com o Flamengo, talvez. Então, assim, você vencer o Palmeiras é o máximo para a maioria dos times, entendeu? Você não vê? Os caras do Bahia terminaram o jogo comemorando como se fosse uma classificação, entendeu? Eles ganharam um jogo de rodada do Palmeiras em casa, jogando em casa, entendeu? E eles estavam comemorando ali como se fosse uma coisa absurda, né? Então, assim, os times dão a vida contra o Palmeiras também, então você não pode ir para um jogo como esse tão pouco inspirado e não tão legal fisicamente como o Palmeiras e com uma estratégia meio pobre, né? Faltou um pouco mais de cuidado nas jogadas, muito cruzamento, né? Hoje não deu certo, cara. Hoje não foi o dia do Palmeiras e, como eu disse, né? O Bahia foi um carrasco do Palmeiras desse ano, né? Um carrasco do Palmeiras nessa temporada. Enfim, obrigado você que assistiu o vídeo até aqui, obrigado aí pela sua audiência, você que chegou até o final aqui do vídeo, beleza? E é isso, hoje não foi nosso dia, mas vida que segue. Eu não sei exatamente agora se o Palmeiras vai jogar no meio de semana ou no outro final de semana, eu não sei agora, não tenho essa informação, não me lembro agora, mas a gente volta aqui no canal amanhã, talvez, nos próximos dias aqui, comentar mais alguma coisa, notícias que possam surgir aí, beleza? E é isso, gente, um bom resto de domingo aí, resto de final de semana para vocês, e avante palestra!